Olá, caros alunos e alunas da Escola Professora Ana Clara de Magalhães. Tudo bem com vocês? Através deste vídeo, irei trazer a correção da atividade anterior do aulão que tivemos sobre o SAEB e o SPAES. Vocês estudaram 10 questões, as quais hoje irei estar trazendo a correção. Espero que vocês possam compreender melhor a temática através das explicações que darei nesta videoaula. Deixarei também nos comentários lá no YouTube, no anexo, um formuláriozinho com 5 questões, as quais extraí dos escritores, os quais vi que vocês tiveram bastante dificuldade. Então, deixarei lá, espero que vocês possam compreender melhor e que na próxima aula a gente possa estar reunidos pelo Google Meet em tempo real, para que possamos tirar todas as dúvidas que venham a surgir. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, para que a gente possa fazer aí a correção. Então, vamos iniciar aí, né, a componente curricular em matemática, correção das questões em preparação ao SAEB e ao SPAES, as turmas nono ano A e B, da Escola Professora Ana Clara de Magalhães, e a professora sou eu, Merilane Alves Fernandes da Silva. Então, pessoal, vamos aí à primeira questão. A primeira questão dizia o seguinte: Carlos emprestou a quantia de R$ 350 a seu amigo João com a promessa de receber R$ 371. Qual a porcentagem cobrada na operação? Então, vamos aí. Nós vamos trabalhar aqui o descritor 28 do SAEB, que é resolver problema que envolve porcentagem. Então, vamos um passo a passo aí. Primeiro, devemos subtrair a quantia inicial da quantia final, ou seja, a quantia emprestada menos a quantia que se deseja pagar. Depois, nós vamos dividir o resultado pelo valor inicial, que foi a quantia emprestada. E, por fim, vamos multiplicar esse resultado por 100 para descobrir o percentual procurado. Então, vejamos, ó. A quantia que o João falou que iria pagar o seu amigo Carlos era de R$ 371. E a quantia que o Carlos emprestou foi 350. Então, 350 menos 371 é igual a 21. A diferença de R$ 21. Então, vamos pegar essa diferença e dividir pela quantia que Carlos emprestou. Então, 21 dividido por 350 dá 0,06. Então, ele quer em valor de porcentagem, não em valor de decimais. Então, 0,06 multiplicado por 100 é igual a 6%. Logo, qual a porcentagem cobrada na operação? A porcentagem será de 6%. Então, aí, o item correto é o item C, não é isso? Então, vamos marcar aqui, né, com caneta aqui. Então, vamos marcar o item correto, no caso aqui, o item C. Opção correta, letra C. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, é um parâmetro utilizado para saber se o peso está de acordo com a altura, o que pode interferir diretamente na saúde e qualidade de vida da pessoa. A relação entre peso e altura é realizada através da fórmula IMS, que é o Índice de Massa Corpórea, que é igual à quantidade do peso em quilograma sobre a altura por metros quadrados. Então, para uma pessoa que tem 45 quilogramas e a altura de 1,50 m, o índice de massa corpórea em quilogramas por metros quadrados é: letra A, 18,
letra B, 20, letra C, 22 ou letra D, 25? Ora, primeiramente, vamos retirar do enunciado, né, da questão, as informações básicas. Primeira coisa, o peso dado aqui foi 45 quilogramas. Então, vejamos aqui, ó, 45 quilogramas. E a altura dessa pessoa de 1,5 metros. E essa medida, né, em quilogramas por metros quadrados. Então, vejamos. O IMS, que é o índice de massa corpórea, vai ser igual a 45, que é o peso, sobre 1,50 metros aqui da questão. Isso elevado a 2, porque é ao quadrado. Vejamos aqui que é ao quadrado. Então, o índice de massa corpórea vai ser igual a 45 sobre 1,50 ao quadrado, é a mesma coisa. Aqui, ó, esse resultado, 1,50 ao quadrado. Aqui ficou errado. Aqui é 1,50. Vamos consertar aqui, ó. Deixa eu só consertar aqui, ó. Aqui ficará assim, ó, 45 sobre 1,50 vezes 1,50. Vamos riscar aqui, né? Um errozinho de digitação. Quando você multiplica 1,50, né, ó, por ele mesmo, você faz essa continha aqui, ó, de 1,50 por 1,50, você encontra esse resultado aí de 2,25. Então, vejamos. O índice de massa corpórea vai ser igual a 45, que é o peso da pessoa, sobre 2,25. Quando você divide 45 por 2,25, você encontra o valor de 20. Logo, uma pessoa que tem um peso de 45 quilos, uma altura de 1,50 m, vai ter um índice de massa corpórea de 20 quilogramas por metros quadrados. Então, a resposta correta aqui é o item B. E aqui a gente trabalhou o descritor 30 do SAEB, que é calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, vamos para a próxima questão. A questão de número 3 é relacionada ao descritor 12 do SAEB, que é resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. Diz o seguinte: seu Carlos trabalha para uma empresa que está loteando uma área. A cada venda de um lote, ele cerca o contorno do terreno com 3 voltas de arame. Quantos metros de arame serão necessários para cercar um terreno de 45 metros de frente por 32 metros de fundo, né, que é a parte lateral? Letra A, 77 metros. Letra B, 154 metros. Letra C, 231 metros. Ou letra D, 462 metros. Primeiro, nós vamos perceber, pelo descritor, que é uma questão que trata-se do cálculo de perímetro. Então, vejamos, o perímetro é a soma do contorno de uma figura. Então, vejamos, o perímetro será igual a 45, que é o metro de frente, aí vezes 2. Por que 2? Porque ele diz que é necessário... aliás, por que 2? 45 vezes 2? Porque nós sabemos que o formato aí desse terreno é uma figura plana. No caso aqui, um formato de um retângulo. Então, são 2 lados de medidas de 45 e 2 lados de medida de 32. Então, 45 vezes 2
é igual a 90, mais os 32 metros de fundo são dois lados, então 32 vezes 2, 64. Logo, o perímetro será 90 mais 64, que é igual a 154. Como ele irá cercar, ele fala que irá cercar o contorno com 3 voltas de arames, então vamos multiplicar esse resultado por 3. 154 vezes 3 implica que o perímetro será igual a 462 metros. Então, resposta correta aí dessa questão, 462 metros, letra D. Tá correta aí, é a letra D. Vamos para a próxima questão. Agora, a questão de número 4 é o descritor 8 do SAEB, que diz o seguinte: resolver problema utilizando a propriedade dos polígonos, ou seja, a soma de seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo de cada ângulo interno dos polígonos regulares. Então, vejamos aqui a seguinte situação. O MMA, o Mixed Martial Arts, é um esporte que combina técnicas de artes marciais. O ringue utilizado para as lutas tem o formato de um octógono regular, como visto na figura abaixo. Qual é a medida de cada ângulo interno do octógono regular? Letra A, 90 graus. Letra B, 120 graus. Letra C, 135 graus. Ou letra D, 180 graus. Então, vejamos, para se calcular aí a soma dos ângulos internos de um polígono regular, usamos a seguinte fórmula. SI, né, que é a soma dos ângulos internos, é igual a 180, que multiplica N menos 2. Sendo N o número de lados, né, que neste caso, como é um octógono, possui 8 lados, e como é um polígono regular, né, e por possuir lados iguais, é só dividirmos o resultado, que é 1080, pela quantidade de lados. Vejamos na prática. SI, que é a soma dos ângulos internos do octógono, será igual a 180, que multiplica o número de lados menos 2. Então, N, que é o número de lados do octógono, é 8, temos 8 lados, 8 menos 2 é igual a 6. Tudo isso sobre a quantidade de lados, que é 8. Então, temos que 180, que multiplica 8 menos 2 dá 6. Então, 180 vezes 6 dá 1080, dividido por 8. Logo, a soma dos ângulos internos desse octógono será igual a 135 graus. Então, temos aí o item correto, nesse caso, é o item C. Vocês vão marcar aí, eu acredito que vocês conseguiram acertar essa questão, que é o descritor 8 do SAEB. O descritor 36, né, nós vamos ver aqui nessa questão de número 5, o descritor 36 do SAEB, que é resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos. Então, a questão simples é o seguinte: a tabela a seguir representa o número de habitantes no Brasil no período de 2000 a 2010. Então, temos aí o Brasil, a região norte, a região nordeste, a região sudeste, a região sul e a região central. Temos aí os dados, né, os números de habitantes no ano de 2000 e o número de habitantes em 2010. Ao observar os dados da tabela, podemos afirmar que de 2000 para 2010, a população no Brasil cresceu aproximadamente: letra A, 14,3%, letra B, 13,3%, letra C, 12,3% ou letra D, 11,3%. Bem, nós vamos pegar aí todos os dados de 2000 e fazer uma somatória. Vocês vão somar, organizar aí as continhas, né? Vocês podem também utilizar aí a calculadora, pode ser a calculadora
do celular ou a outra calculadora simples. Então, vocês somam todos os dados e obtém aí o valor de 2.000, depois soma todos os dados do ano de 2010, né, do Brasil e as regiões brasileiras, subtrai o menor número do maior. Então, aí, a quantidade que era de habitantes em 2000, 40, aliás, 339.598.340, isso no ano de 2000. No ano de 2010, né, o número foi de 381.465.288 habitantes. Então, fazendo a diferença, obtemos o resultado de 41.866.948 habitantes. Então, vamos pegar esse número, né, que é a diferença, e dividir pela quantidade do ano de 2000, né, a quantidade de habitantes, né, que a gente fez a somatória aí do ano de 2000. Quando nós dividimos aí 41.866.948 por 339.598.340, encontramos aí este valor, né, com casas decimais, né, 0,123283772, e nós vamos tomar apenas 3 casas decimais após a vírgula. Então, teremos 0,123 vezes 100, que é igual a 12,3%. Logo, a população no Brasil cresceu aproximadamente a quantia de 12,3%. Então, teve um crescimentozinho aí. Vocês podem realizar aí os cálculos direitinho, né? Que eu ter também colocado na hora da digitação algum número errado. Então, vocês façam a somatória de vocês aí direitinho no caderno, ok? Então, vamos marcar aqui, né, a opção correta aqui, no caso, é o item C, 12,3%. E vamos para a próxima questão. A questão de número 6 trata do descritor 13 do SAEB, que é resolver problema envolvendo cálculo de área de figuras planas, e o descritor 67 do SPAES. Então, vejamos. Paulo, ao construir a sua casa, gostou da planta deste pátio. Então, nesse pátio, a área ladrilhada então está aí a construção que Paulo fez, queremos descobrir a área ladrilhada, né, dessa casa. Então, para saber a área ladrilhada, é necessário calcular a área do retângulo maior, subtrair da área do retângulo da piscina e depois da do vestuário. Então, vamos analisar a figura. Nós temos uma área ladrilhada, temos uma área que é específica para a piscina e uma área específica para o vestiário. Então, ele quer saber qual o valor da área ladrilhada. Para a gente descobrir o valor da área ladrilhada, nós temos que calcular a área de cada parte, né, da piscina, do vestiário e da área ladrilhada, da outra área, ou seja, da sobra. Depois nós vamos subtrair a área da piscina, a área do vestiário, para sabermos exatamente quanto vai ser a área ladrilhada. Então, vejamos. A área do retângulo é igual a base vezes a altura, né? Ou seja, para a gente calcular a área dessa figura plana, no caso o retângulo, nós vamos multiplicar a base vezes a altura. Então, a área será 10, né? Porque aqui do lado nós temos 10. Então, vejamos aqui, ó, vezes 20. Por que 20? Nós estamos aqui na figura 18 metros até chegar aqui, ó, no vestiário. Depois nós temos mais 2 metros. Então, 18 mais 2, nós temos um total aí de 20 metros. Então,
10 vezes 20, a área será igual a 200 metros quadrados. Agora, vejamos que dentro dessa área temos a piscina. Então, vamos calcular aqui a área da piscina. A área da piscina é aqui, ó, 5, né, de altura, vezes 8, né, aqui da base da piscina. 5 vezes 8 é igual a 40 metros quadrados. Então, nós temos que tirar a área da piscina sobre essa outra área que a gente achou da parte do retângulo maior. Agora, vamos calcular a área aqui, ó, desse vestiário. A área do vestiário é igual. Temos aqui, ó, os 2 metros de altura por 6 metros aqui de base. Então, 2 vezes 6 é igual a 12 metros quadrados. Logo, a área ladrilhada será igual a 200 menos, né, a quantidade da área aqui, da área da piscina e a do vestiário. Logo, a área ladrilhada será igual a 200 menos 40 mais 12, 52. Subtraindo 52 de 200, obtemos 148 metros quadrados, que é exatamente a área ladrilhada que sobrou, né, após aqui a construção da piscina e do vestiário. Então, vejamos aí a questão de número 7, que é a questão que trata do descritor 14 do SAEB, que é resolver problema envolvendo noções de volume, e o descritor 69 do SPAES. Vejamos. Para calcular o volume, representado pela letra V de um prisma, é usada a expressão V de volume é igual à área das bases, né, que é AB, vezes a altura, em que A índice B e H são, respectivamente, a área da base e a medida da altura do prisma. Então, nós temos aí esse prisma, e diz assim, ó, assim sendo, o volume do prisma de base quadrada representado na figura é em centímetros cúbicos. Letra A, 186, letra B, 192, letra C, 372 e letra D, 384. Ora, para calcular o volume de uma figura, né, no caso, o volume aqui desse prisma, nós vamos utilizar a formulazinha, ó. O volume, ele é calculado pelas 3 dimensões aqui, né, que nós temos, ó, 4 centímetros, né, de comprimento, 4 centímetros de altura e 12 centímetros, né, de altura, ou seja, ó, comprimento vezes a largura vezes a altura. Vamos representar aqui pela letra H. Então, vejamos. É só colocar aqui, no lugar das letras, substituir pelos números. Então, o volume será ó, 4 vezes 4 vezes 12. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 12 é igual a 192. Logo, o volume desse prisma de base quadrada, representado nessa figura, é de 192 centímetros, né? Desculpa, 192 centímetros cúbicos. Eu deixei uma questãozinha, né, para vocês responderem também, relacionado ao cálculo do volume. Lá não é não é nesse modelo, não vai ser um prisma, vai ser outra figura, mas é da mesma forma. Vocês vão calcular também as medidas utilizando essa formulazinha aqui, ó. O volume é igual comprimento vezes a largura vezes a altura. Próxima questão, a questão de número 8, que trata do descritor 20 do SAEB, que é resolver problema com números inteiros, envolvendo as operações, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. E é o descritor 10 do SPAES. Então, vejamos. Em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou menos 15 graus Celsius pela manhã. Se a temperatura descer mais 13 graus Celsius, o termômetro irá marcar letra A, menos 28 graus Celsius, letra B, menos 2 graus Celsius, letra C, 2 graus Celsius, letra D, 28 graus Celsius. Então, vejamos. Então, vamos calcular. Ó. O T, eu representei a temperatura pela letra T,
será igual a menos 15, que é o termômetro marcou aí pela manhã, menos 15 graus Celsius, então menos 15. Se a temperatura descer, se descer, então é negativo, então menos, aí mais 13 graus, então representando aqui na escrita matemática, ó, mais 13. Então, vamos colocar entre parênteses, porque tem um sinal aqui, são dois sinais, né? O que é que a temperatura vai descer, o sinal negativo, e o mais, que é da representação aqui, ó, mais 13 graus. Por isso, colocar o parênteses. Isso implica que esse sinal negativo aqui está multiplicando o que está aqui dentro do parênteses, porque temos uma multiplicação. Então, vejamos. T, né, que é o termômetro aí, ou temperatura, como vocês queiram, é igual a menos 15, ao jogo de sinais, menos vezes mais, na multiplicação, sinais diferentes, né, permanece sinal negativo, então fica menos e repete o 13. Menos 15, menos 13, sinais iguais, repete o sinal e soma os números. Então, 15 mais 13, 28 graus Celsius. Logo, nessa cidade, né, do Alasca, se a temperatura descer mais 13 graus Celsius, o termômetro irá marcar menos 28 graus Celsius. Agora vamos para a questão de número 9. A questão de número 9 é o descritor 34, é relacionado ao descritor 34 do SAEB, que é identificar um sistema de equações de primeiro grau que expressa um problema. Ou pode ser também o descritor 35, identificar a relação entre as representações algébricas e geométricas de um sistema de equações de primeiro grau. E também é o descritor 27 do SPAES, resolver situação, problema envolvendo sistema de equações de primeiro grau. Então, vejamos. A questão 9 diz o seguinte. Observe este gráfico, em que estão representadas duas retas. Então, temos aqui o gráfico, né, representado aí por essas duas retas. Para que esse gráfico seja a representação geométrica do sistema, aí está aqui o sistema, x mais y é igual ao valor de A, e x menos y será igual ao valor de B. Os valores de A e B devem ser A, que tem A igual a 4 e B igual a 7. Letra B, A é igual a 7, B é igual a 4. Letra C, A é igual a 11 e B é igual a 3. E letra D, A é igual a 3 e B é igual a 11. Então, vejamos aqui o gráfico. Observe que no gráfico a representação geométrica x igual a 7 está no eixo das abscissas. Está aqui, que é o x aqui. Esse aqui é o eixo das abscissas. E y, a gente chama de eixo das ordenadas, é onde está aqui o 4. 4 pertence ao eixo aqui de y e o 7 pertence ao x. No sistema dado, basta substituirmos os valores. Então, vejamos. Porque ele diz que x mais y é igual a A. E ele dá aqui, no próprio gráfico aqui, temos o 7 é de x e o 4 é de y. Então, só substituir. No lugar do x, eu vou colocar o 7, no lugar do y, eu vou colocar o 4 e somar. 7 mais 4 é igual a 11. Então, aqui eu encontro o valor de A. Agora, o outro sistemazinho, ó, é x menos y, que é igual ao valor de B. Então, quanto é x menos y? Vai ser 7 menos o 4. Então, 7 menos 4 é igual a 3. Logo, o valor de B é igual a 3. Então, qual é a alternativa correta? É a letra C, em que A é igual a 11 e B é igual a 3. Vejamos aqui a última questão, que é o descritor 27 do SAEB, efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. E é o descritor 21 do SPAES, também relacionado a efetuar cálculos com números irracionais, utilizando suas propriedades. Então, vejamos a questão de número 10. Mauro efetuou corretamente a operação 2, que multiplica a raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 3. Qual foi aproximadamente o resultado que Mauro encontrou? Ora, primeiramente, nós vamos
calcular o valor da raiz quadrada de 2, né, que é um valor aproximado. O valor da raiz quadrada de 2 é 1,41. Basta vocês pegar uma calculadorazinha aí no próprio celular e calcular essa raiz. Vai encontrar um valor um pouco mais extenso. Mas aqui nós vamos pegar as duas casas decimais após a vírgula. E a raiz quadrada de 3 é um valor também aproximado. Por que aproximado? Porque não tem raiz exata. Vai ser 1,73. Da mesma forma que a raiz de 2, vamos pegar apenas duas casas decimais após a vírgula. Então, tenhamos, ó, substituindo aqui, ó, na expressão dada, 2 que multiplica raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Então, duas vezes que multiplica 1,41, que é a raiz quadrada de 2, que nós encontramos, mais 1,73, que é a raiz de 3 que nós encontramos. Então, nós temos 2 vezes 1,41 dá 2,82, mais 1,73 é igual a 4,54. Logo, aproximadamente, é o resultado que Mauro encontrou, né, aproximando aí para o número mais próximo, né, 0,54 para 6, 0,6. Então, 4,6. Opção correta aí, letra B. Então, pessoal, essa foi a correção da atividade anterior, né, sobre o aulão dos descritores, rumo ao SAEB e ao SPAES. Espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês. Eu vou deixar aqui também um formuláriozinho com 5 questões para que vocês possam revisar. Tem algumas questões idênticas a essas que vocês trabalharam na semana passada. E qualquer dúvida, coloque aí nos comentários e eu estarei, à medida que eu for olhando, vou respondendo para vocês. Também postarei no Google Sala de Aula para que vocês também possam ter acesso. Então, um abraço e até a próxima aula.